Bom dia a todos aí, sejam todos bem-vindos aí hoje, quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Nosso convidado de hoje é o professor Jandir Ferreira de Lima, economista e professor da Unioeste, bacharel em Ciências Econômicas e doutor em Desenvolvimento Regional. Ele vai falar para nós sobre os cadernos municipais 2021. O que os números contam sobre a economia de Marechal Cândido Rondon e microrregião e como a inovação pode contribuir para melhorar. Jandir, muito obrigado aí pela sua disponibilidade aí. Seja bem-vindo, e assim, todas as pessoas esperamos aí que nos passem um conhecimento sobre a nossa economia local aqui assim, e a palavra está com você. Bom dia a todos e a todas, espero que estejam me escutando muito bem, né? Eu não conheço todos que estão aí na sala, alguns eu já conheço, como o Douglas, o Otmar, que é aqui de Toledo, né? O Renato, acredito que a gente já tenha se encontrado em algum lugar, o Jair, a Monique, o Camilo, então o Camilo é mais conhecido que Feijão Mildo, né, Camilo? É um dos nossos militantes pela inovação. O Paulo William foi meu aluno, mas pensando bem, eu que deveria ter sido aluno do Paulo William, né? Deveria ter sido o contrário. O Paulo é uma grande referência em cooperativismo e é uma das nossas sumidades na área de cooperativismo. Inclusive, nós fizemos um estudo juntos sobre a Copagril, se a Copagril, a questão capital social na Copagril, né, Paulo? Um trabalho muito referenciado, até hoje se comenta sobre esse trabalho. E é isso aí. Então, construindo conhecimento juntos, né? Pessoal, eu trouxe aqui uma ou duas informações de Marechal Cândido Rondon, em termos estatísticos, e na sequência eu gostaria de falar com você sobre o Marechal Cândido Rondon num aspecto mais prospectivo, retomando um pouco aquilo que nós discutimos junto com o Camilo alguns anos atrás, que era Marechal Cândido Rondon 2035. Tá? Até porque os dados, algumas informações sobre Marechal Cândido Rondon e região nos reportam a isso. Tá? Segundo elemento, pessoal, aí fazer uma fala sobre o movimento Iguaçu Valley. O movimento Iguaçu Valley, ele é anterior ao SRI Oeste, né? O SRI Oeste, Sistema Regional de Inovação do Oeste. Nós lançamos as bases em 2013 e 2014, né? Começamos os encontros lá em Medianeira, por ser uma cidade que fica no centro da região, era mais fácil para todos chegarem lá naquele momento. E o pessoal do Iguaçu Valley era um participante porque já estava articulado já há algum tempo, né? Já vinham fazendo reuniões, discussões e assim por diante. E depois as coisas se fundiram, né? Porque tinham objetivos comuns, uma série de ações comuns, o Iguaçu Vale e a SROS se fundiram, e quero deixar registrado aqui o quanto que foi importante o movimento, e é importante o movimento Iguaçu Vale. Eu acredito que dos grupos atuantes que nós temos na nossa região, pessoal, o Iguaçu Vale é um dos mais estruturados e organizados. Eu vejo pelas reuniões aqui em Toledo que ocorrem na sexta-feira, né, a mobilização que eles fazem, a participação, os cases, as discussões, eu acompanho aqui algumas que o Neumar me envia de vez em quando, eu acompanho aqui, apesar de não participar, eu acompanho a divulgação, também é muito rica em informação, em discussões, em elementos, então vocês vejam que tem sido muito importante para nós mudarmos, não diria mudarmos, acrescentarmos algo mais no perfil produtivo da região oeste do Paraná, que é algo que a gente vem discutindo já há algum tempo, pessoal. Em que sentido acrescentar? Está passando aí para vocês o Não, slide? está passando. Agora Agora passou. foi, né? Agora passou, né? Então, pessoal, em que sentido acrescentar? Que a nossa região oeste do Paraná, ela é uma região que ela consome muitos recursos naturais. Ela é uma região que processa recursos naturais. Se nós observarmos, por exemplo, a economia agroindustrial do oeste do Paraná, o que ela representa em termos de valor adicionado, de participação no PIB, ela tem uma participação muito significativa. Não significa que nós vamos abandoná-la, mas, por outro lado, nós temos que, em paralelo a essa estrutura produtiva de transformação agroindustrial, termos outras estruturas que agreguem valor, com mais conteúdo tecnológico, com mais inovação, com mais conhecimento, para que nós tenhamos uma estrutura produtiva que seja menos dependente de recursos naturais, que tenha maior valor adicionado e que valorize o capital humano, né, o desenvolvimento humano, que é algo muito importante. E eu acredito que o Iguaçu Vale tem contribuído muito nesse sentido. Se nós observarmos o que era a região antes e depois, nos últimos anos, tem contribuído muito. E no intuito, pessoal, de trazer informações sobre a região, que é uma demanda muito grande pelas prefeituras municipais,
pelo pessoal aí que trabalha na área de desenvolvimento, que o Núcleo de Desenvolvimento Regional da UniOeste, está aqui o link para vocês, ele criou, né, criou os boletins de conjuntura, junto a uma parceria com o Parque Tecnológico Itaipu, e vem trazendo alguns cadernos anuais de estatísticas municipais. Tá? Infelizmente, algumas bases de dados elas são defasadas, né? Não tem informações tão atualizadas quanto nós queríamos. Mas, mesmo assim, esse material tenta trazer dados mais atualizados sobre o desempenho econômico dos municípios da região, um retrato desses principais municípios da região, e assim poder, né, atender os gestores, os líderes, né, o pessoal aí que trabalha tanto na área de inovação como em outros setores da economia regional. Atualmente, por exemplo, nós colocamos online, aí tem uma semana, duas dezenas de cadernos municipais, dentre eles de Marechal Cândido Rondon. Em anos anteriores também tem outros dados de Rondon, até para poder fazer comparativos. E nós temos os boletins de conjuntura que tratam de temas específicos. Por exemplo, nós temos um boletim exclusivo da área de educação, um boletim exclusivo da área de produção agropecuária, assim por diante. É para trazer esse rol de informações, de dados, para subsidiar os gestores e também aquelas pessoas que buscam informações para investimento e tudo mais. Eu acredito que talvez está faltando na nossa região um portal de investimentos, né, para investidores, com informações mais focadas em estrutura produtiva. Mas eu acredito que são coisas que nós vamos construindo ao longo do tempo, né, nas parcerias vai se construindo ao longo do tempo. Então, esses cadernos de estatísticas municipais, boletins de conjuntura estão à disposição no site que vocês visualizam na tela, e é de acesso livre, né, uma informação aberta, compilada de bases oficiais e de fontes confiáveis, então é feito o tratamento da informação. E especificamente os cadernos de estatísticas municipais quem façam os nossos alunos da graduação, né? Essa confecção é supervisionada, mas são os nossos alunos que organizam esses cadernos. E o que ele fala da nossa região oeste, especificamente de Rondon, pessoal? Primeiro, a região oeste do Paraná ela é uma região dinâmica, ela se reposicionou no conjunto das regiões do Paraná, ela se reposicionou nos últimos anos, enquanto a região de Curitiba, por exemplo, enfrentou uma crise danada aí por conta da sua dependência de um polo metalomecânico, em especial aí de automóveis, né, montadora de automóveis, linha branca, que sofreram bastante com a queda das exportações para o Mercosul, a montadora que sofreu bastante por conta da queda nas vendas. O interior do Paraná, ele avançou, apesar da região metropolitana de Curitiba ter entrado em crise, né, sofrido mais com a crise, vamos dizer assim, o interior avançou pela sua base produtiva do agronegócio, ligado ao agronegócio, né? Nós somos exportadores de proteína animal e vegetal, transformamos proteína animal e vegetal, e esse mercado para essa proteína animal e vegetal se ampliou nos últimos anos. O continente asiático, por exemplo, que é um grande comprador da região, aumentou a renda per capita no continente asiático, né? A população está demandando mais proteína, e isso fez com que nós mantivéssemos o ritmo de crescimento em função dessa demanda externa, principalmente. Ainda hoje, eu estava olhando ontem os dados de Medianeira, né, que eu vou fazer uma fala em Medianeira daqui a uns dias. Para vocês terem uma ideia, Medianeira, né, é um município que aumentou 30% as exportações de proteína animal e vegetal nesse ano de 2021, que ainda não acabou, pessoal. Imagine isso em dólares. São mais de 150 milhões, 200 milhões de reais injetados por meio do comércio exterior. Em Marechal Cândido Rondon não é muito diferente esses números, né, se nós observarmos. Ou seja, esse giro do comércio exterior, né, essa base econômica ligada à proteína animal e vegetal, que vem estimulando o crescimento dessas economias. Tá? Mas não significa que tudo é um paraíso. Né? Nós temos aí, por exemplo, a questão ambiental, que é uma questão que demanda muita atenção. A gente está vivenciando aí a questão da crise hídrica, né? Não só aqui no Paraná, como no Brasil inteiro. Tem a questão, por exemplo, dos dejetos, dos resíduos, né? Que tem solução. O professor Camilo, um grande especialista nisso, pode até falar melhor que eu, tem solução. Existem grandes possibilidades de industrialização de resíduos, né? Existe grande possibilidade de usar os resíduos para a produção de energia, além de gerar outros produtos de valor adicionado. Então, tem essa questão ambiental, a crise hídrica, temos a questão dos resíduos e tem a questão também, pessoal, do modelo de crescimento econômico, que depende muito de mão de obra, e nós temos uma região que cada vez mais essa mão de obra fica limitada.
principalmente a mão de obra disponível para trabalhar nessa estrutura de processamento, tá? Marechal Cândido Rondon, por exemplo, se nós observarmos o comportamento da população, nós temos uma estimativa aqui para 2018, a população de Rondon cresce, teve um crescimento, né, não é um crescimento acelerado, mas está aí na faixa de 50 mil habitantes. Cabe lembrar a vocês que é uma população idosa, pessoal, que está envelhecendo muito rapidamente, tá? Os indicadores mostram isso, a qualidade de vida em Rondon é excepcional, a longevidade da população é alta. Eu me lembro que eu ia fazer umas reuniões aí com o pessoal do Conselho de Desenvolvimento Rural, e eu chegava lá, eu era o mais jovem. Eu tô velho, pessoal, eu era o mais jovem lá na reunião do conselho, né? E tudo cabeça branca, os senhorzinhos lá. E eu comentava até com o Urbano, né, que era o cara que estava lá organizando as reuniões, e eu perguntava, Urbano, por que são o pessoal de mais idade e os jovens? Diz, aqui tem um problema sério de envelhecimento na área rural, e isso se refletia naquelas reuniões e os dados refletiam isso. Então, o oeste do Paraná, pessoal, apesar da sua pujança, nós temos 52% da população em 3 municípios, que é Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu, tá? 3 municípios. E são municípios que têm atraído cada vez mais jovens e não tem sentido tanto o efeito dessa transição demográfica que vocês estão percebendo e vão perceber mais ainda em Marechal Cândido Rondon, né? Então, de um lado, vocês têm esse desafio da população de renovar essa população. Bom, se as famílias rondonenses não querem ter mais filhos, né, ou pelo menos não querem ter famílias numerosas, como a gente via no passado, de 5, 6, 7, 8, 9 filhos, né, o que resta é você fixar os jovens. E um grande atrativo dos jovens no Marechal Cândido Rondon está, por exemplo, nas faculdades, né? Vocês têm o ISEP, tem aí a UniOeste, tem outras faculdades que recebem jovens que vêm estudar. A ideia é fixar jovens, pessoal. Por isso que essas incubadora empresarial, essas ações que vocês fazem para fortalecer a micro e pequena empresa são muito importantes para fixar jovens, né? Principalmente essa aliança com a universidade, estimulando o empreendedorismo universitário, né? Isso é muito importante. Então, a ideia é atrair e fixar jovens por conta da pujança desse parque industrial. Outro elemento que talvez seja importante para a região se refletir, eu já falei sobre isso aqui numa reunião do Iguaçu Vale aqui em Toledo, que é a questão dos imigrantes, né? Hoje nós temos um fluxo migratório bem interessante. Vocês têm aí os haitianos, vocês têm, por exemplo, os venezuelanos, né? Alguns têm um certo preconceito com os imigrantes, mas eu acho que não é uma questão de preconceito, é uma questão de usar isso de forma estratégica. Eu vi o pessoal do polo tecnológico de Florianópolis, pessoal, foi buscar 2 ônibus de venezuelano lá em Roraima, né? Mas não buscaram qualquer venezuelano, eles foram buscar venezuelanos de alto conhecimento, porque quem está fugindo da Venezuela hoje são profissionais liberais, são pessoas de alta formação. Então, você tem hoje aí um perfil de imigração muito diferenciado, diferente dos haitianos, tem os venezuelanos e outros povos aí que estão migrando, que necessitam se inserir no mercado de trabalho. E isso também é algo a se pensar que nós vamos ter que refletir a médio e longo prazo, né? E isso cabe também essa reflexão para Marechal Cândido Rondon, dada a sua pujança. Marechal Cândido Rondon, pessoal, uma economia dinâmica. Eu mostro aqui para vocês pelo PIB per capita, né? O PIB per capita não é uma medida de desenvolvimento, né? Salientando aqui, antes que vocês me dêem umas cacetadas aí. Ele é uma medida que mostra o crescimento econômico e a produtividade do fator trabalho, né? Então, a gente percebe aqui que, ao longo do tempo, o Marechal Cândido Rondon é uma economia produtiva, vem agregando valor à sua estrutura produtiva. Teve uma queda ali em 2015, reflexo daquela crise que nós tivemos, né? E depois, ao longo do tempo, e por conta aí das mudanças cambiais, da inserção na economia mundial, teve aí a expansão da estrutura de transformação de Marechal, pessoal, né? O antigo frigorífico Radar, que hoje é a Frimeza, né? Processando uma nova estrutura produtiva, a expansão aí da proteína láctea, né? Que teve a expansão da estrutura produtiva da proteína láctea. Tem aí a intercooperação agora entre a LAR e a Copagril. Então, são elementos que vieram e reposicionaram a economia de Rondon. A economia de Rondon tem tido um crescimento, né? E tem outras questões aí que vão influenciar a médio e longo prazo, como a questão da duplicação da BR-163, né? A economia de Rondon cada vez mais se liga com a economia de Toledo. Tem a questão da ferrovia, né, que está vindo aí de Maracaju, que vai ser muito importante para nós termos acesso à matéria-prima,
né, com custo logístico mais em conta. A região hoje tem alguns gargalos na matéria-prima, nós sabemos disso. Tem o Paraguai aí perto, que vocês podem trazer grãos também para processar no Parque Agroindustrial de Rondon. Então, Rondon é uma cidade que está num certo posicionamento, né, um posicionamento estratégico ao longo da BR-163, e a economia está crescendo, a sua estrutura produtiva tem um grande potencial de crescimento, mas limitada pela questão aí que eu já falei para vocês de disponibilidade de recursos naturais, né, e também por essa questão da mão de obra que fica cada vez mais complicada, por conta, aí, às vezes, da qualificação ou por conta da sua disponibilidade. Independente desses fatores, a economia tem agregado produtividade, né? Rondon tem sido uma cidade que agrega produtividade, tá? E isso se reflete no PIB, pessoal, né? O PIB de vocês aí, vocês passaram a marca de R$1 bilhão. Isso aqui são dados deflacionados, né? Foi tirada a inflação, pessoal. Então, vocês entraram no clube de R$1 bilhão já há algum tempo e praticamente em 4 anos, enquanto o Brasil afundava em termos de baixo crescimento, a economia de Rondon se expandia, e é uma taxa bem interessante, tá? E se consolidou. E quem que é a grande vedete disso, pessoal? De um lado, o setor secundário de vocês, que processa, que agrega valor, e o setor terciário. Mas por que o setor terciário? Primeiro, é o modelo que vocês têm de produção agropecuária, né? Baseado na pequena propriedade tecnificada e uma pequena propriedade produtiva, né? Eu me lembro que eu fui uma vez numa reunião aí do Conselho de Desenvolvimento Rural e eu fiz uma pergunta para os senhorzinhos que estavam lá, quem que era mais produtivo, se era Toledo ou se era Marechal Gano Rondon? Eles na hora, não, é Toledo é melhor que nós. E eu mostrei dados para eles, viu, Nilmar, Paulo, Douglas, mostrando que eles, em termos de produção agropecuária, eram melhores que Toledo, em termos de produtividade. Eu me lembro que eles abriram um sorriso, né? Ganharam de Toledo. Eu vi que tem essa... Eu precisei montar um time de futebol aí, que eles estão motivados para ganhar de Toledo, né? E eles abriram um sorriso e ficaram faceiros, né? E tudo mais. Ali era uma boa hora até para pedir dinheiro emprestado para eles, se fosse o caso, porque eles ficaram muito contentes, né? Ou seja, apesar de vocês terem áreas de terra, áreas de produção, de sítios com uma estrutura de tamanho menor que Toledo, vocês são mais eficientes que Toledo, pelo menos naquele momento eram mais eficientes que Toledo, né? E essa renda, pessoal, fortalece o setor terciário, porque é uma renda que se dispersa em pequenas propriedades, o cara ganha dinheiro produzindo frangos, suínos, produzindo lá as commodities, ganha o retorno da cooperativa, né, o chequezinho lá da cooperativa, da participação, e isso tudo se reflete no mercado local, tá? E mesmo assim, uma parte da renda de Marechal vaza para Toledo, pessoal. O Toledo vai inaugurar o 4º atacado, né, agora do Grupo Big, né, aqui em Toledo. O Grupo Big aí fechou as portas, agora resolveu voltar e reabrir de novo, porque a conta deles é outra. Eles não olham o mercado de Toledo, que é um mercado de 140 mil habitantes. Eles olham o mercado micro-regional que vem comprar em Toledo. Se vocês forem, por exemplo, na Havan, final de semana, aqui nesse estoque atacado, por exemplo, pessoal, e se vocês olharem a placa dos carros, a maioria dos carros, 80% é de fora de Toledo, é Nova Santa Rosa, é Marechal Cândido Rondon, é Ouro Verde do Oeste. Então, esses grandes atacados começam agora a biscoitar uma parte da renda que era de vocês, né? E mesmo assim, mesmo biscoitando essa parte da renda que era de vocês, que é de vocês, vocês ainda conseguem manter um ritmo de crescimento interessante na economia municipal. Então, vocês vejam o quanto que Marechal Cândido Rondon é um município que tem grande potencial de dinamismo, tá? E outro elemento que joga muito a favor de Rondon, e vai jogar mais ainda, é a BR-163, pessoal, né? Eu visitei uma empresa de autopeças, que fica aí às margens da BR, não sei se eu posso dizer o nome, né? Mas fica aí às margens da BR, e o proprietário me falava que a empresa dele era dentro da cidade, e na hora que se mudou para as margens da BR, o negócio triplicou, porque ele começou a atender aquele fluxo que tem ao longo da BR e se tornou o 6º maior comprador de autopeças do Paraná, em função do fluxo da BR, pessoal. Então, vocês vejam o quanto que essa questão logística também é um potencial gerador de negócio aí para Marechal Cândido Rondon. E se reflete aqui no PIB, né? Um setor primário que tem uma participação no PIB pequena, natural, o setor secundário, que transforma, e o setor terciário, né, que é o grande responsável pela distribuição dessa riqueza,
e mostra essa pujança, né? Ou seja, o Marechal Cândido Rondon tem um mercado interno muito interessante mesmo, né? E colocou vocês no clube de 1 bilhão aí, mesmo com o Brasil caindo, crescendo. E hoje eu não tenho os dados atualizados 2020 e 2021, mas eu digo para vocês, apesar do coronavírus, apesar aí das lambanças federal, o Marechal Cândido Rondon continuou crescendo, né? Não perdeu a sua pujança, né? Porém, pessoal, quais são os gargalos? Né? Em 2016, isso já era apontado, 2015, 2016, né, no relatório, que havia um gargalo chamado de escassez de água potável. Né? Vocês perceberam aí, não sei se isso aconteceu aí no Marechal Cândido Rondon, mas em Toledo aconteceu muito, da busca de água por carro-pipa, né, para atender algumas comunidades rurais. Em Rondon, acredito que isso aconteceu no Parque Agroindustrial, porque ali, já em 2015, 2016, uma parte da água que era processada ali no Parque Agroindustrial de Marechal, que fica às margens da BR-163, estava sendo captada em 4 pontes, pessoal. Né? Porque a cidade, a estrutura ali do município já não oferecia essa oferta assim de forma tão fácil. Né? E em 20 anos, isso ia demandar uma atenção mais especial ainda. Só que os 20 anos não demoraram 20 anos, chegou mais cedo ainda do que se pensava por conta do impacto da situação climática aí do fenômeno El Niño. Então havia necessidade de recuperar urgentemente as bacias do Rio Iguaçu e Arroio Fundo, né? Repensar a infraestrutura dos loteamentos, né? Não só pela questão da demanda d'água, porque as pessoas precisam beber água, mas pela questão também da permeabilidade do solo e tudo mais, para manter os mananciais, para manter a recarga do lençol freático, né, que abastece, inclusive, a área do município. Né? Outro elemento que era muito importante, que se apontava, era a questão do descarte do lixo e os resíduos, né? Ampliar a coleta do lixo e reciclável e assim por diante, né, para que a cidade pudesse aproveitar esse potencial, né, isso que é um resíduo, é um descarte, como um material com potencial de valor adicionado, até para gerar uma renda adicional no município. Né? A questão da energia também era uma demanda muito grande, por conta do movimento do S em Desenvolvimento, pessoal do programa S em Desenvolvimento. Isso é algo que se avançou muito na região, muito mesmo, né? Uma série de investimentos para ampliar a fase nas propriedades rurais. Agora tem um movimento muito forte com a energia fotovoltaica. Eu estava olhando os dados do Renova Paraná, que é um programa aí para financiamento, né, energia fotovoltaica. O Renova Paraná, pessoal, em 15 dias que foi lançado, quase esgotou os recursos da busca dos produtores rurais, porque é um programa voltado para produtores rurais, por energia fotovoltaica, tá? E além da Copiel, vocês têm aí a Cercar, né, que é uma empresa que também fornece eletrificação rural, muito interessante, com os projetos de investimento muito interessantes. Então, esse avanço bem significativo na energia fotovoltaica, em fontes renováveis de energia, que se consolidou na nossa região e tende a crescer frente aí aos custos da energia. Né? A gente sabe que em algum momento o mercado vai fazer algum tipo de ajuste frente a isso, mas até lá, hoje a energia fotovoltaica ela é uma alternativa bem interessante. Né? Outro elemento muito importante para Marechal Rondon era os parques industriais. Né? O Marechal já vivia um problema que Toledo vivenciou há algum tempo, hoje está se refletindo em Toledo isso, que é a cidade que cresce no entorno do parque industrial. Né? Nós sabemos, por exemplo, que as agroindústrias gostam que a cidade cresça no seu entorno, porque eles supõem que a mão de obra vai crescer naquele entorno, a mão de obra vai estar mais perto da indústria. Ela pode até ficar mais perto da indústria, mas não pode ficar muito perto da indústria, né? Porque nós temos aí algumas estruturas agroindustriais que usam produtos químicos que podem causar sérios problemas, né, pessoal? Na saúde das pessoas, em caso de acidente, você tem que evacuar rapidamente. Nós tivemos o caso aqui em Toledo, quando houve um incêndio na BRF, né, um tempo atrás. A BRF tinha estoques de amônia, né, junto da sua planta, e se algum acidente ali, tinha que evacuar rapidamente, e descobriram que o bairro não tinha um plano de evacuação. Né? E quando corre-se o risco, você começa a perceber os problemas. Então, a necessidade desses parques industriais adequados ao porte das empresas e dentro do plano diretor, né, a localização deles de forma estratégica, em caso de acidente ou qualquer problema, não venha causar transtornos aí para a população. Né?
A questão do planejamento municipal, o pessoal sempre focado nos gargalos produtivos, no bem-estar da população, né? A gente já falei aqui da situação dos parques industriais, a questão do anel viário de vocês, que está em obras aí, né? Depois de muito tempo saiu do papel, os parques lineares como uma forma de garantir a preservação dos mananciais e gerar espaços abertos, espaços livres para a população ter esse ambiente de lazer. Eu acho que é algo muito importante na nossa região, é a valorização dessas áreas de lazer, né? E também usar a área urbana como um ambiente também de preservação. Eu estive no município dias atrás, até fui junto com o Camilo, e havia algumas imagens do município, e era um município bem interessante, porque era um município que não tinha muitos vazios urbanos, né? Não tinha muita arborização pública, a arborização era nos terrenos, né? Era nos lotes, era bem interessante isso. Porém, era um município que tinha resquícios de mata nativa no seu entorno. E conversando assim com o prefeito e tudo mais, era uma área que não tinha sido averbada para que o município tivesse acesso a ICMS ecológico e outras benesses. E mesmo assim, eram áreas que não tinham sido averbadas para ser transformadas em áreas de preservação ou em parques urbanos, né, para que a população tivesse acesso a áreas verdes, áreas de lazer e assim por diante. Então, vocês vejam como os municípios, às vezes, têm muito potencial em relação ao aproveitamento das suas áreas, e isso é pouco usado. Né, pouco usado. E algo que se pode refletir em Rondon, que é uma cidade que tem carência de recursos hídricos, de se pensar, pessoal, essa urbanização, esse aproveitamento das áreas voltado à preservação dos mananciais. Se vocês me dizerem que isso é impossível, eu recomendo que vocês visitem Cascavel. Um dos grandes méritos do ex-prefeito Edgar Bueno foi transformar Cascavel na cidade das águas, pessoal. Recuperação de nascentes urbanas, nascentes que estavam mortas e foram recuperadas no espaço urbano, criando áreas de preservação, e hoje Cascavel, acredito que das nossas cidades foi uma que menos sentiu dentro da área urbana a carência desses recursos hídricos. Então vocês vejam que, às vezes, situações que parecem ser complicadas, com o uso da inovação, né? Estamos falando de inovação, uso da inovação, uso inteligente do espaço, isso pode ser revertido. E o gargalo da mão de obra, pessoal, que é a oferta e qualificação. Aqui em Toledo nós temos um problema sério de qualificação de mão de obra. E esse problema foi atacado fortemente, né? Nós temos programas aí da Prefeitura Municipal, tem agora o ensino médio integrado, que é oferecido pelo Instituto Federal do Paraná, tá? Aqui no Bioparque. Outras ações que foram feitas aí pelo Núcleo Regional de Educação, Senai, houve uma grande mobilização de qualificação de mão de obra em áreas que demandavam muito, em áreas que já estavam muito asfixiadas há muito tempo. Então foi um trabalho muito focado, pessoal, porque a qualificação ela tem que ser focada. Pouco adianta você oferecer qualquer tipo de qualificação e ela não atender aquela demanda de momento. Então acompanhei alguns cursos aqui da Prefeitura Municipal, não houve a demanda que se esperava, né? Eles esperavam, tipo, tinha 60 vagas, apareceu 30, porém esses 30 com certeza vão ser absorvidos pelo mercado. Então, esse foco em oferta e qualificação de mão de obra, principalmente dos jovens, né, que estão entrando no mercado de trabalho. Nós temos um grande instrumento aí, que é o menor aprendiz, que pode ser bem utilizado para que as empresas consigam suprir algumas necessidades de médio e longo prazo. Na área de TI, por exemplo, que é uma área que demanda para os programadores, um pessoal aí com certo conhecimento, aqui por meio do Instituto Federal isso está sendo atendido, pessoal, né, que é eles chamam ensino médio integrado, né? Tem todo um arranjo aí junto com o Instituto Federal do Paraná para fazer esse atendimento. Então, Toledo já deu um passo importante em termos de qualificação de mão de obra, que é um dos seus gargalos mais significativos. Cascavel não é muito diferente isso, né? Só que Cascavel tem mais jovens do que Toledo. Então, quais seriam as alternativas para o atual modelo, pessoal? Como eu falei, você não abandona a agroindústria porque ela é pujante, ela emprega, ela vai continuar significativa por muito tempo, mas você tem que construir alternativas, né? É uma estrutura produtiva que use muitos menos recursos naturais, ou pelo menos que preserve e conserve os recursos naturais. Agora a gente está falando de economia circular, pessoal. É o modelo da economia circular. Não dá para fugir disso. E isso abre, na minha modesta opinião, um espaço interessante para vocês da área de inovação, para vocês da área de tecnologia, tá? Para gerenciar essa economia circular, pensar em aproveitamento dentro das empresas dos recursos que elas processam, né?
há uma perda muito grande de recursos. Em Rondon, nós temos um grande exemplo de economia circular, que é o caso da Sooro e o caso da Frimeza, pessoal, né? A Frimeza gerava um resíduo lácteo que a Sooro aproveitou, a Sooro Renner aproveitou, processou e transformou no valor adicionado maior do que aquilo que a Frimeza faz. Acho até que eles ganham mais dinheiro que a Frimeza ali processando esse resíduo lácteo, né? Então, nesse sentido, Marechal Cândido Rondon tem 3 grandes potenciais, pessoal, que ainda estão adormecidos. A tecnologia da informação, que vocês estão trabalhando forte, avançaram bastante, agora com um novo modelo aí de organização dentro da incubadora Santos Dumont, né? Parabéns até por isso. O metalo mecânico, pessoal, com um grande potencial, né? Até inclusive potencialidade de se formar um arranjo produtivo local. E o turismo. O turismo, infelizmente, foi afetado agora pela pandemia, né, e tudo mais. E quando eu falo em turismo, pessoal, não falo apenas de Porto Mendes, né? Só turismo é Porto Mendes, mas não é só isso. Existem outros potenciais turísticos no município. Além de Porto Mendes, Rondon é um município que tem muita história, tem uma culinária, uma gastronomia, tem algumas heranças da cultura germânica que são muito interessantes no município e tornam atrativo, né? A famosa Oktoberfest de Rondon, né? Parou uma época, depois voltou. Pato Bragado lá fez uma Oktoberfest, mas ainda não é Oktoberfest de Rondon. Então, são exemplos para vocês desses potenciais que se tem aí e que são muito interessantes que vocês podem aproveitar, tá? Nesse sentido, pessoal, o problema do emprego e renda no município é você pensar, né, num modelo econômico que congrega essas 3 áreas, a agroindústria, tecnologia da informação, o turismo, né, o potencial de visitação, o metalo mecânico, e isso leve a uma diversificação da estrutura produtiva, né, que principalmente uma estrutura produtiva que dependa menos de recursos naturais e que possa fortalecer o município naquilo que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Aí você tem uma série de ações em torno disso, a questão da economia circular, como já falei, o modelo ESG empresarial, né, o perfil meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa, que cada vez mais é importante, né? E o que isso exige de desafios que vocês têm que refletir? Primeiro, é a qualidade do ensino, pessoal, da educação, é o capital humano. O capital humano é o centro, né? A produção da riqueza, uma parcela dela ocorre de forma bem significativa por meio do capital humano. Vocês têm universidades, têm aí faculdades, vocês têm aí outras estruturas que podem ser mobilizadas, né, em função dessa qualidade de ensino. A questão da educação empreendedora e tecnológica, eu vi dias atrás alguma coisa aí que parece que agora vai ser obrigatório, né, no ensino fundamental, a educação empreendedora. Então, de uma parte, a legislação vem atender uma demanda que pode fazer muito bem para o município de Marechal Rondon. O atendimento à saúde, o que mais mata em Rondon são as neoplasias, né, são os tumores, né, o câncer, infelizmente. Isso está ligado a modo de vida, então, por isso que as áreas de lazer, por isso que o esclarecimento da população, uma estrutura produtiva que use menos agroquímicos é muito importante. A questão da desnutrição infantil, que atinge 2% da população, né? Rondon não é uma cidade que tem gente pobre na miséria, pessoal. É muito pouco isso, é fácil de erradicar, né? A atenção especial aos idosos, já que os idosos estão cada vez em maior número, e cabe lembrar que o idoso de hoje é diferente do idoso do passado, né? Eles são bem mais produtivos, são muito atuantes, né? A cabeça lá quer continuar antenada com as tecnologias. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, morava no Canadá e uma boa parte da área de setor terciário, por exemplo, era atendido por idosos, né? Porque eles não tinham jovens. Então, o idoso continuava ativo no mercado de trabalho durante muito tempo, né? Bom, de maneira geral, né? Pensar isso, eu acho que isso são desafios, pessoal, né? Preparar o município para uma nova estrutura produtiva, né? Voltada à sustentabilidade, que melhore as condições de emprego, né? 60% da população ganha menos de 2 salários mínimos em Rondon. Você tem que sair dessa estrutura do salário mínimo e uma estrutura que paga um pouco melhor. Eu concordo que nós temos um problema estrutural nisso, que é a questão da folha de pagamento, né? Nós temos muitos tributos, impostos que incidem sobre a folha de pagamento no Brasil, que é um absurdo. E eu tenho visto um esforço, né, do governo federal em tentar resolver isso, né? A gente vê claramente que tem sido feito um esforço.
Há uma discussão de quem vai ser tributado, eles iam tributar os bancos para poder desonerar a folha, os bancos, né, se mobilizaram, não querem ser mais tributados, e alguém vai ter que pagar essa conta, né, para poder desonerar a folha. Mas hoje é algo estratégico para poder melhorar a competitividade das empresas e melhorar também a capacidade de pagamento de salário das empresas, né? Enquanto isso não acontece, uma outra forma é você avançar em produtos de maior valor adicionado que exijam mais conhecimento e, consequentemente, né, tem um perfil de capital humano que tem uma remuneração melhor. Desculpe. Então, pessoal, vocês vejam que Marechal Cândido Rondon é um município dinâmico, é um município que tem, né, uma forte tendência de crescimento, assim como a nossa região oeste, mas também tem desafios, alguns que se assemelham à região oeste do Paraná, como criar uma estrutura produtiva em paralelo que agregue mais valor. Alguns municípios estão mais avançados nisso, a gente vê o caso de Toledo com o Bioparque, tá? E vocês também têm aí a incubadora Santos Dumont, agora no novo patamar, né? Criar escala, expandir isso, atrair empresas de um perfil talvez diferenciado. Outros municípios ainda vão demorar mais tempo a se organizar em relação a isso. Nós vemos alguns municípios ainda estão em crise, sofrendo a crise econômica. É o caso de Foz do Iguaçu, que depende muito do turismo. É o caso de Guaíra também, que agora que está se recuperando da crise econômica. Mas eu diria que vocês têm muito potencial para isso, né? A gente vê outros municípios que não conseguiram até o momento estruturar nenhum embrião de uma nova estrutura produtiva. Eu vejo o caso de Cafelândia, o caso de Palotina, que ainda são muito dependentes da agroindústria. Eu acho que nesse sentido, Rondon e Toledo conseguiram jogar sementes e criar um embrião numa nova estrutura produtiva em paralelo, que tem grande potencial, pessoal, né? Possibilidades de inovação, né? Eu sempre falo que o melhor capital é aquele que se faz em casa. E em casa, às vezes, você tem grandes articulações que você não percebe. Eu me recordo que nas reuniões que nós fazíamos do SROS, né, na época que eu participava lá, eu sempre colocava para eles como que nós temos na região um polo metal mecânico, nós temos na região um polo metal mecânico, que ainda está na segunda revolução industrial, não chegou nem na terceira. E nós temos aqui na região uma estrutura de TI que é significativa, muito avançada, pessoal muito bom, e nós não conseguimos fazer uma aliança produtiva. Por que não se conseguia fazer essa aliança produtiva, pessoal? Porque não tinha diálogo. Na hora que nós colocamos os stakeholders aí na mesa para conversar, nossa, a gente vê o salto que deu o polo metalomecânico de Cascavel, pessoal. O polo metalomecânico Cascavel está hoje caminhando para a chamada mecatrônica. Mecatrônica. Na época, inclusive, eu colocava um desafio para eles que nós tínhamos que entrar na área de defesa. Aí o pessoal, meu Deus, área de defesa, nós vamos fazer bomba, bala, não sei o quê. Eu dizia, não é isso, fazer bomba, bala. A área de defesa não é só isso. A área de defesa você tem aí o equipamento, né, de proteção do soldado, há uma série o drone, há uma série de outros equipamentos que pode ter um grande potencial. Eu me lembro que eu conversei com o comandante do Exército ali em Cascavel, na época ele ficou empolgado, disse, cara, nós temos aqui, está subutilizado o nosso espaço para a área de teste e tudo mais. Então, um grande potencial na área de defesa, porque a área de defesa, cada vez mais, pessoal, usa tecnologia, inteligência, uma série de elementos que nós temos condições de atender aqui com o nosso polo de TI. Então, eu diria para vocês que essa área metalomecânica é uma área que tem um grande potencial de absorção da área de TI, tá? Entre outras, né? Entre outras. É isso, acho que bateu meu tempo, né, Nilmar? Não vou ficar divagando aqui, que é 8h44, o Nilmar me disse para mim falar até 8h45, pessoal. E eu fico à disposição para a gente bater um papo. Opa, valeu aí, Jandir. Parabéns pela apresentação. Pessoal, estamos abertos para perguntas aí. Quem quiser pode se manifestar aí, fazer alguma pergunta. Eu gostaria de ser o primeiro, viu, Nilmar? Manda ver. Até para aproveitar a oportunidade aí de ter o professor Jandir. Professor Jandir, eu aprendi muito com o senhor e continuo acreditando muito nisto, no desenvolvimento de casa, né? Aproveitar o potencial interno, que nós chamamos de desenvolvimento endógeno. Nós temos uma riqueza, vou falar mais de Marechal Cândido Rondon,
Aqui nós temos uma riqueza de instituições, de atores sociais, de capital social, do qual eu andei estudando um pouquinho, muito grande mesmo. E na minha vivência aqui em Marechal Cândido Rondon, quando saio do Rio Grande do Sul há 30 anos atrás e chego aqui em Marechal Cândido Rondon, já percebia na época, e agora, claro, muito mais, o que, o que falta para nós em termos de aproveitamento desse capital interno dentro de Marechal Rondon é criar uma rede de relacionamentos. Inclusive, o senhor citou agora há pouco na sua abordagem. A pergunta que fica para mim é se existe uma necessidade de alguém liderar essa rede entre as instituições e os atores locais para um desenvolvimento maior, para uma qualidade de vida maior. Então, repito, se existe a necessidade de alguém comandar essa rede de relacionamento, ou se isso não é necessário. Mas, aproveitando, professor Jandir, a segunda parte que eu gostaria de abordar é o seguinte: em 1996, eu tive a oportunidade de ficar quase um mês na Europa, e lá nós fizemos muitos contatos, porque eu fui visitar propriedades rurais, principalmente na Alemanha, e me chamou a atenção muito grande lá do potencial. E depois, quando eu volto para Marechal Cândido Rondon, a primeira pessoa que eu procurei foi o prefeito de Marechal Cândido Rondon, dizendo para ele: pelo amor de Deus, existe um potencial de relações culturais, de relações até parentescos, né, de Marechal Cândido Rondon com alguma região da Alemanha. E eu dizia: prefeito, pelo amor de Deus, vamos pensar em algo para aproveitar e construir um relacionamento mais íntimo com a Alemanha para desenvolver melhor o nosso município. Não houve ações efetivas nesse sentido, professor Jandir, mas nas pequenas relações que a gente construiu junto com uma outra pessoa que era de Marechal Rondon e agora está em Quatro Pontes, que também tinha uma relação forte com a Alemanha, começou a se trazer alemães para Marechal Cândido Rondon. Tanto é que um deles veio morar aqui em Pato Bragado, de tanto que gostou da região. Mas, então, sintetizando, falando em desenvolvimento endógeno local, se há necessidade de que alguém lidere esse processo de um relacionamento em rede. Falando em desenvolvimento exógeno, de fora, que a gente tente uma aproximação que eu vejo um futuro muito grande com a Alemanha. Primeiro, viu, Ida, uma coisa que me surpreendeu muito em Marechal, quando nós começamos aquele estudo aí de 2035, e depois, né, voltando a Marechal para outras discussões, inclusive essa aqui que eu estou fazendo com vocês, que o capital de Marechal, pessoal, 80% do capital de Marechal ou mais é capital local. Tá? Isso é algo muito significativo. Em Toledo nós não temos esse percentual, nós temos a BRF, que remete seus lucros lá para Alphaville, né, pessoal? E tem outras empresas que não são capital local, que carregam a nossa economia. E em Rondon isso não acontecia, era capital local e existia uma lenda urbana que a indústria, que a empresa familiar não ia para frente, e isso não é verdade, né? A Cargill é uma empresa familiar e é uma multinacional. Então, pessoal, a gente via assim um capital local familiar, mas pujante, né? O pessoal, me lembro que nós fizemos uma pesquisa sobre perspectiva de investimento e todos eles tinham perspectiva de altos investimentos que se concretizaram ao longo do tempo, né? Era algo até impressionante. Na época até impressionou a direção da Simacar, que não tinha esse conhecimento, tá? Então, de um lado, vocês têm um capital de base que é endógeno. E são empresários assim com uma mente bem interessante, né? São visionários
E, de outro lado, vocês têm uma economia que poupa 12% do PIB, pessoal. Vocês têm mais de 200 milhões de reais parado na caderneta de poupança. Fora o investimento a prazo, viu, William, que tem muito dinheiro em Rondon. Então, Rondon não é uma cidade sem capital local, sem dinheiro, capital financeiro local, é uma cidade que tem capital financeiro. Eu me lembro que eu visitei 2 cooperativas de crédito e eles me contavam que o problema deles não era de gestão, não era de mão de obra, era que eles tinham dinheiro sobrando para investimento e não era buscado esse dinheiro. Então, né, não é falta de capital, Marechal, é um desenvolvimento endógeno local. Talvez o que falta é criar mais oportunidades para esse capital, para esses investimentos. E, nesse sentido, as alianças são muito importantes, as ideias inovadoras são muito importantes, né? Eu me recordo que eu visitei uma vez a Schumacher e nós levamos alguns dados, né, apresentamos uns dados sobre o quanto a nossa região era carente de adubos, né? O quanto que nós importamos adubos. Eu me lembro que eu fui na Bolívia depois, os bolivianos já estavam muito à frente no desenvolvimento de adubos a partir lá do processamento de gás natural. E a nossa região, com essa capacidade de processamento, não avançava. E a Schumacher desenvolveu um projeto muito interessante aí de adubo, né, uma nova fórmula de adubo. Inclusive, acho até que o parceiro é o PTI, aproveitando essa demanda interna na região que não era atendida. Então, eles conseguiram visualizar uma possibilidade na região que não era atendida e avançar nisso. Então, o que eu quero dizer? Mais do que a liderança, eu acho que o SRI Vale, Iguaçu Vale, tem um papel nessa liderança, né? A gente está aqui reunido, né? Demanda aí do Nilmar e o seu grupo aí de ativistas aí da incubadora Santos Dumont. Acho que a liderança é de vocês nesse processo de inovação, de criar oportunidades, mas mais ainda construir alianças estratégicas. Aliança estratégica que você falou com a Alemanha, para mim, é essencial, cara. Onde que se produz bens de capital no planeta hoje é na Alemanha, né? Uma boa parte da pesquisa em agroquímicos hoje ocorre na Alemanha, Bayer, etc. e tal, é a Alemanha. A indústria farmacêutica alemã vende sal para Toledo, pessoal, né? Sal para medicamentos para Toledo. Então, são as alianças estratégicas. E aliança, para você fazer alianças estratégicas, você tem que dialogar, conhecer os seus pares. Né? Dialogar, conhecer seus pares. Por isso que é muito importante, às vezes, vocês entrarem numa van, pessoal, saírem um pouquinho de Rondon e dar uma voltinha na região e começar a dialogar com empresas um pouquinho de fora de Rondon, porque é onde pode ter alianças estratégicas que são muito importantes para vocês, tá? Para vocês crescerem e avançarem. Tá? Não estou falando com isso que vocês vão se deslocalizar de Rondon. Algumas alianças estratégicas exigem o diálogo, né, que vocês conheçam seus pares. Foi o que aconteceu na questão da TI e o metalomecânico de Cascavel. Eles conviviam há muito tempo no município, mas não dialogavam, cara. Como é que os caras estão no mesmo município e não dialogam? E no momento que eles dialogaram, eles viram que tinham enormes possibilidades, né, de aliar o conhecimento que estava na TI com aquilo que as montadoras ali de ônibus, de silos e tudo mais precisavam. Eles precisavam de tecnologia e controle de temperatura, eles precisavam de tecnologia de controle de automação, etc. e tal, e a TI tinha esse grande potencial. Então, eu diria para vocês que, de fato, o desenvolvimento endógeno é muito importante. Rondon tem esse diferencial. Rondon tem dinheiro, pessoal, vocês poupam bastante do PIB de vocês, né? Esse é um dado que a gente tem divulgado no Boletim de Conjuntura de Toledo. Vocês têm aí o Iguaçu Vale, que tem esse papel de liderança, e eu acredito que agora vocês têm que focar nessas alianças estratégicas que são muito importantes. E para finalizar aqui, para fechar essa minha resposta ao William, pessoal, economia circular. Vocês precisam cada vez mais de economia circular. Às vezes isso até abre um leque bem interessante. Tem os lindeiros aí, o Douglas aí está fazendo um trabalho muito legal com os lindeiros, né? Está aqui alguém que vocês podem dialogar o que vocês podem fazer em relação aos lindeiros, pessoal. Porque só nos lindeiros ali eu vejo um grande potencial também, em várias áreas, em várias áreas. Maravilha. William, respondida a pergunta aí? Complementar? Já que você está me provocando mais, né? Não quero ficar só eu com a palavra aí, mas o meu questionamento é uma questão muito própria minha, professor Jandir, porque
Porque a gente, no mestrado, no doutorado, andou vendo, estudando alguma coisa sobre esse relacionamento em rede, né? Sim. Inclusive com aquele autor espanhol lá, que não... Vázquez Barqueiro. Vázquez Barqueiro. Isso, exato. E lá naquela leitura que eu fazia, ficou uma lacuna em termos de expectativa minha, se existe de fato a necessidade de alguém liderar um processo de relacionamento em rede, ou se ele se dá por conta própria. E eu gostaria de ouvir o senhor um pouquinho, embora nós não temos mais tempo, mas como é que o senhor vê essa questão? São as duas coisas, Zília. As coisas acontecem das duas formas. O Copete, por exemplo, na época que era presidente da Cimacar, montou aí um café com negócios, né? E o café, quando um dia me falou, Jandir, fiquei impressionado, chamei o pessoal para comer um pão aqui, tomar um café, mas só para bater papo. E eles descobriram, batendo papo, eles descobriram que eles tinham possibilidades de negócio, até fizeram aqui uns negócios aqui durante o café com negócios, né? Então, o ponto de encontro. As pessoas se encontram de forma aleatória, conversam e descobrem que tem afinidades, trocam um cartão, tocam um telefone e o negócio inicia, tá? Mas existem outras situações que podem ser lideradas, né? E às vezes as pessoas não sabem que existe esse potencial. Vou pegar um caso de Santa Helena. Santa Helena, por exemplo, é um município que tem produção de tubaína, né? A nossa capital da tubaína é Santa Helena. E eu ficava impressionado que eles produziam muitas frutas, mas eles importavam o extrato, né? Importavam lá o elemento da fruta para adicionar na tubaína. E eu perguntava para ele, por que vocês importam isso de São Paulo e outros lugares se vocês têm produção frutícola aqui no município? Porque não havia estrutura de processamento. E eles desconheciam isso, que eles tinham esse potencial de produção frutícola. Então, em alguns momentos, a academia, com a informação, dialogando com os empresários, né, faz esse elo, né? Alguém lidera isso, a Associação Empresarial, o Iguaçu Vale lidera isso, lidera essas discussões para achar essas oportunidades. Mas tem outras que ocorrem de forma natural pelos espaços que as pessoas se encontram. Tem gente que se encontra na maçonaria, tem gente que se encontra no Rotary, tem gente que se encontra no Lions. Nós estamos nos encontrando hoje aqui no Iguaçu Vale. Esses espaços de interação são muito importantes, Ilha. Tem processos que são liderados, né? Tem uma liderança que vai lá e mobiliza, o Iguaçu tem feito isso, e tem outros que ocorrem nesses espaços. Por que alguns espaços não são profícuos para isso? Por que alguns espaços não são profícuos? Aí eu não saberia te dizer, talvez o que falta é focar a discussão nessas áreas aí que são estratégicas para o município, ou estimular essa conversa, ou talvez os empresários são empreendedores, mas não têm interesse em expandir negócios, isso pode acontecer também, né? Então, eu te diria que ocorre de duas formas. Ocorre de forma liderada, a gente viu aqui em Toledo o Bioparque, que foi liderado por o seu Luiz Donaduzzi, né, que mobilizou setor educacional, mobilizou setor público e fez acontecer o Bioparque. Era uma lavoura de soja, cara. Hoje tem mais de 100 empresas no Bioparque, inclusive empresas de Marechal Cândido Rondon. Teve uma empresa de Marechal Cândido Rondon, aí um empresário que me falou lá em Foz do Iguaçu, que ele só não tinha se mudado para o Bioparque porque o terreno era caro. Eles fez as contas e resolveu continuar mais um tempo em Marechal, cara. Então, vocês vejam que vocês também têm que construir os espaços de inovação de vocês, né? Não dá para ficar olhando outra com as coisas acontecerem. Então, isso exige liderança. Porém, há momentos que as pessoas se encontram em alguns ambientes, o ambiente da igreja, o ambiente do clube, da confraria, e o diálogo acontece, se descobre oportunidades. O Copete convidou o pessoal para um café para discutir negócio, de forma aberta, e o pessoal tomando café, comendo um biscoito ali, descobriram que tinham possibilidades, alguns contratavam serviços de fora de Rondon, que Rondon podia atender, e a coisa aconteceu, né, cara? Então, eu te diria que é isso. Acho que não existe uma fórmula pronta, mas é um movimento, ele aqui pode, e eu acredito que deve ser liderado por alguém. O Iguaçu Vale está aí fazendo seu papel, né? Ok. Beleza, pessoal? Mais alguém ainda? Uma pergunta? Quem quer tirar alguma dúvida? Fazer algum comentário? Posso fazer uma pergunta? Ah, sim. Eu vou vontade. Ok. Bom,
Primeiro, parabéns, né, Nilmar, pela iniciativa. Realmente esse é um espaço muito interessante, né, para a gente conhecer algumas estratégias e principalmente discutir, né, sobre alternativas que possam ser implementadas nas nossas regiões, né. E parabéns também ao Jangir, como sempre, disseminando, né, seus pensamentos inspiradores, né, e com aquela difícil tarefa de dar sentido às informações que temos dos nossos municípios, né? Então, as informações estão disponíveis. Agora, o que nós temos que fazer é dar sentido, um sentido estratégico para o desenvolvimento dos nossos municípios, né? Então, Jandir, muito se fala de capital social, capital econômico, capital cultural, capital artístico, capital intelectual, capital empreendedor, capital inovador, etc. Temos diversos tipos de capitais e nós todos sabemos que a origem, né, desse capital está na educação, né? Na educação que temos, né, esse espaço de formação de pessoas motivadas, de pessoas visionárias, de pessoas empáticas, criativas, né, empreendedoras, inovadoras, ou seja, na educação que está na base de tudo, porque todo o resto é consequência. Então, Jangir, diante desse cenário, o que está faltando nos nossos municípios para, de fato, entender que a base de tudo está na educação e investir nessa formação desse capital intelectual que vai gerar todas essas consequências positivas, né? Porque nesse último tempo a gente está percebendo um certo desmonte, uma pouca valorização, né, dos nossos professores, né, das nossas instituições, etc. Então, o que será que está acontecendo, Jandir, em relação a isso? Eu vou contar um fato aí de Rondon, pessoal. Se vocês pegarem os dados de educação de Marechal Cândido Rondon, pegar o IDEB como uma referência, que é o nosso indicador de desenvolvimento da educação, né? Se vocês pegarem o IDEB de Rondon, as séries iniciais, o IDEB de vocês tem avançado. E cada ano você vê, a cada avaliação, você percebe uma melhora no IDEB, tá? Mas quando nós olhamos o IDEB séries iniciais, isso tem piorado. Tá? Então, de um lado, há todo um trabalho da primeira à quinta série, né, da educação de base, para melhorar essa qualidade da educação, e depois, lá no final, você tem um declínio completo desse IDEB, que vai se repetir depois no ensino médio, né? Porque você vê dificuldade dos jovens com lógica, né, cálculo e com interpretação de texto, pessoal. Ou seja, o problema já está posto. E você vê, de um lado, um gasto cada vez maior com educação, né? Gasto com uma série de coisas que se gasta. O Brasil gasta muito com educação, pessoal. Gasta muito. Todo ano a gente injeta dinheiro e mais se percebe que o problema não é dinheiro. Né? Não é dinheiro. Você vê, às vezes, cidades aí, estados que pagam muito bem seus professores e o resultado é pífio, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um empresário aqui de Toledo que veio me procurar aqui na UniOS para conversar sobre uma parceria, e eu falava para ele do modelo do Instituto Federal, que é um modelo excepcional, aí tem dado grandes resultados, né? Você tem currículo moderno, você tem professores com plano de carreira, professores bem remunerados, você tem uma agência reguladora fiscalizando eles e cobrando metas, etc. e tal. Mas você olha o quanto que se gastou de dinheiro, Marechal Cândido Rondon, Plano Municipal de Educação, e você chega lá naquela outra ponta e o resultado não aparece. Mas por que não aparece? Pessoal, educação tem que ser compromisso de sociedade. Compromisso de sociedade. Não é compromisso de um político, não é um discurso, é de sociedade. Tanto é que eu me lembro que eu fui em algumas reuniões aí do Rotary, do Lions, etc. e tal, eu dizia, olha, vocês querem modificar, melhorar esses indicadores de educação, vocês têm que se implicar na educação também. Criar algum tipo de parceria junto com as escolas ou com o sistema público de educação
para premiar aluno, fazer atividades conjuntas, participar de alguma atividade no contraturno, né? Às vezes até dedicar uma parte do seu tempo como trabalho voluntário, senão vocês não vão ter resultado. O que falta, na minha opinião, é esse compromisso de sociedade. E aonde que está a raiz desse problema? Nós fizemos um estudo aqui em Toledo, que foi feito junto com a PUC Toledo, foi encomendado pela CIT, inclusive, né? Foi a Unioeste e a PUC que fizeram um trabalho, porque a PUC aqui em Toledo tem o curso de psicologia, e a gente percebeu que o grande problema estava na família, na estrutura familiar, porque as famílias não valorizam a educação dos filhos, né? Bom, Toledo é uma cidade de gente misturada aqui, né, pessoal? Mas em Rondon isso não pode acontecer, pessoal. Vocês são uma tradição germânica. Olha o que a grande tradição germânica fez em prol da família germânica, que foi a educação das meninas, né? Veio lá junto com a renovação da igreja luterana, que para você alcançar a salvação, você tinha que ter acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus estava na Bíblia. E para você ler a Bíblia, você precisa saber ler e escrever. Então, a educação veio nesse sentido, tanto para homens e mulheres, porque a salvação é para todos. Então, houve uma implicação da sociedade para que houvesse alfabetização e as pessoas lá, naquele momento, tivessem acesso à palavra de Deus, e foi uma revolução educacional. Então, na minha opinião, Camilo, apesar de todos os dados que nós temos, de toda a discussão teórica, metodológica, o que fazer, deixar de fazer, o que falta é que a educação seja um compromisso real de sociedades. O pessoal está mais preocupado com o pedágio do que com a educação. O pessoal está mais preocupado com outros temas do que com a educação. E a educação é a base. Por exemplo, TI, pessoal, tecnologia da informação. O próprio nome já diz, tecnologia da informação. Qual é a base disso? É o conhecimento. Se o indivíduo não saber lógica e cálculo, né, uma base matemática, vai ficar difícil para ele programar. Interpretação de texto vai ficar mais difícil ainda para ele programar, que ele precisa ter um raciocínio lógico. E é justamente esses elementos que são os mais mal avaliados, pessoal, em Marechal Cândido Rondon no IDEB. Então, é um compromisso educacional que tem que ser um compromisso de sociedade, principalmente das organizações. Eu percebi ao longo do tempo na nossa região que quando associações empresariais, clube de serviços, confrarias se reúnem em torno de um assunto, a coisa avança. Por que nós conseguimos barrar um modelo de pedágio? Porque se mobilizaram. O que está faltando é essa grande mobilização em prol da educação da região. Enquanto não for um compromisso de sociedade, nós vamos continuar ainda gastando muito dinheiro com poucos resultados. Muito obrigado, professor Jandir. E só para complementar, né, eu acredito que nós estamos ainda na questão de criar uma revolução de inovação na educação, no meio empresarial, e assim para tornar nossa sociedade mais competitiva, né, certo? Então, na educação, eu acho que tem ainda muito que se investir em termos assim, de novas metodologias de ensino, aprendizagem, para poder... Porque o jovem de hoje não é o mesmo jovem do século passado, onde que a informação era escassa e você tinha informação do professor. E agora a informação é abundante e o professor tem que competir pela atenção, pelo espaço do cérebro do aluno para colocar uma coisa dentro da cabecinha dele, né? Então, tem mudanças muito grandes assim, para ser feita para conquistar a piazada e para estudar também. Certo? Viu, Neymar? Cara, o assunto é tão apaixonante, nós podemos ficar aqui o dia inteiro, né? Eu vou tentar resumir isso. Eu durmo há mais de 30 anos com uma professora de criança, e eu discuto com ela todos os dias, além de passar conhecimento para eles, que desperte neles essa visão mais do não ensinar eles a serem somente empregados, ensinar eles a serem empresários. E ela estava me falando ontem sobre isso, um ex-aluno dela, que há 5 anos atrás era aluno dela, o Piá montou uma bicicletaria nos fundos da casa dele, e hoje já alugou uma peça aqui no bairro, Marechal Cândido Rondon, e montou a bicicletaria dele. E ele diz assim, pô, professor, você que me falou na época que eu poderia
montar um negócio para mim, melhorar a minha renda, sair dessa pobreza. Mas só para concluir, eu tive uma oportunidade, e eu muitas vezes sou bastante curioso, e às vezes a curiosidade até me torna chato. Eu tive em Santiago do Chile, há algum tempo atrás, para passear, para conhecer Santiago do Chile. Encontrei um sujeito maluco lá, 1000 vezes mais maluco do que eu, aquele cara que joga assunto fora, mas o cara me passou uma informação que me chamou muito a atenção. Dizer assim, aqui no Chile a gente procura fazer isso, até consulto o professor Jandir, que deve ter mais conhecimento, dizer assim, nós temos que investir no ensino fundamental e no ensino médio. O sujeito quer ser médico, engenheiro, não sei o quê, ele que vai estudar por conta dele. O Estado tem que se dedicar, pegar todos os seus recursos, ou quase todos os seus recursos, e investir nas crianças e nos jovens do Chile. Porque aí eles vão, segundo esse cara maluco, quando a pessoa tem uma boa escola fundamental e média, ele sabe se virar sozinho. Ele vai ter até renda para pagar o seu ensino superior. Claro que tem alguém que esteja me ouvindo agora, mas esse cara é louco, cara, esse cara está dando um tiro nas instituições de ensino superior. Não, eu sou filho das instituições superiores, né, professor Jandir? Eu sou filho disso, eu sou filho da UniOeste, mas bom, olha a loucura do cara. Vamos investir em ensino fundamental, ensino médio. Se você quiser ser doutor em desenvolvimento regional, que você vai pagar por isso. Mas como é que eu vou pagar por isso? Você vai ter condições de ganhar o seu dinheiro para pagar pelo ensino superior. Pronto, agora vão querer me matar, né? O Paulo Ilha está dizendo que tem que privatizar as instituições de ensino superior. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou chamando a atenção para um maluco que me chamou a atenção lá em Santiago, que dizia, temos que investir todos os nossos recursos, nosso capital financeiro, no ensino fundamental e no ensino médio. E aí as pessoas sabem se defender depois. Ok? Chega que eu já estou emocionado. Beleza, então. Bom, pessoal, já deu o nosso tempo, até extrapolando aqui assim. A gente agradece ao professor Jandir aí. Se quiser fazer as suas considerações finais. Agradecer aí o convite, Neumar. O tempo é curto, né? E é muita informação, mas lembrando vocês que os cadernos municipais, não só os cadernos, mas outros boletins de dados estão à disposição no site que eu passei logo no início, né, que é o site do NDR. E continuamos à disposição, não eu, né, o Jandir, mas a nossa instituição UniOeste. O Sistema UniOeste Rondônia com grande potencial. Tem o Douglas aí que está fazendo um trabalho primoroso com os lindeiros, né, os lindeiros estavam meio abandonados. Então, felicitações ao Douglas aí, o Nicásio, que estão fazendo esse trabalho. E dizer que a academia aí está sempre às ordens, né? Algumas coisas avançam, outras não, mas estamos sempre abertos ao diálogo. E fico à disposição sempre. Beleza, então. Bom dia a todos aí. Tenham um bom dia de trabalho. Até o nosso próximo encontro, então. Para vocês. Obrigado.